Oi, pessoal, eu sou a Iris e no vídeo de hoje a gente vai ver aí meu primeiro sketchbook de 2014, de capa dura. Ele é lindo, né? Mas não se enganem, porque vocês não vão ver desenhos bonitos, tá certo? A história desse sketchbook é que eu fazia um curso técnico da área de design digital e nele, no último semestre, a gente teve uma disciplina chamada Ilustração Digital. Então, embora fossem ilustrações pensadas para o digital, primeiro a gente começava no papel, né, para depois passar isso para o digital. Então, essa matéria foi muito legal porque os professores, eles tinham uma abordagem diferente do que geralmente é nos cursos de desenho, né, que primeiro é treinar todos os fundamentos do desenho, né. A abordagem dos professores era uma coisa mais, criativa, focar mais na criatividade, na desenvolver a nossa percepção. Então, essas primeiras folhas que vocês estão vendo são todos exercícios que os professores passavam pra gente, né. Aquele primeiro do celular para vocês verem como era velho, né, o celular de tecla. O primeiro desenho era pra gente fazer um desenhar um objeto, né, a olho nu. Depois eu lembro que, tinha o desenho seguinte, a gente tinha que desenhar conforme acho que 2, 5 minutos e depois o outro era de olhos fechados. E esse é aquele exercício compartilhado com os colegas, né, que você começava uma história e aí você trocava o caderno com outras pessoas e aí elas continuavam, né? Então vocês viram que são desenhos de vários traços, né? Várias pessoas desenharam no meu desenho. Esse já era um desenho mais de observação, né? Que o, o que os professores pediam pra gente é que, primeiro, tinha que providenciar um sketchbook. Na época eu nem sabia o que era isso, né? E o, esses sketchbooks eram mais de rascunhos a grafite, né? Então que a gente precisava ter um sketchbook e desenhos e lápis graduados, né? Para fazer essas experimentações, essas observações. Então, todo dia a gente tinha que desenhar alguma coisa nesse sketchbook e principalmente desenhos de observação. Então eu pegava qualquer coisa que eu via pela frente na minha casa, tipo a planta da minha mãe, o relógio de cabeceira, né? É, e também era importante fazer esses rascunhos, né? Sem usar borracha. Então vocês vão perceber que tem muito desenho que tá muito rabiscado porque eu não usava a borracha, né? Porque os professores falavam que isso que a gente tinha que soltar o traço, que a gente tinha que usar o lado direito do cérebro, que a gente não tinha que ficar preocupado com o erro. Esse já é um desenho já pensado para uma ilustração, né? Que eles a gente primeiro escreveu uma história, cada um, né, da turma, e depois a gente trocou essas histórias. Então a gente tinha que desenhar a história de um colega. E esse também, esse globo terrestre é também de observação. E aquele outro, né, era praticamente um texto poético, né, que falava sobre a música, os sons, ele é meio simbólico, meio abstrato, né. E aí, a nossa turma, ela era muito diversa, né, a gente tinha pessoas de todos os tipos, tinha o pessoal que já desenhava muito, tinha o pessoal que nunca tinha desenhado e tinha o pessoal no meio do caminho, né, os mais ou menos igual eu, né, que sabia desenhar alguma coisa, mas que não tinha técnica, não tinha feito nenhum curso, e os professores tentavam
que eram 2 professores na disciplina, né, eles passavam esses exercícios para a gente desenvolver o nosso próprio traço, desenvolver a criatividade, a observação, como eu falei. Não era um curso focado em primeiro construir aqueles fundamentos, né, de, de linha, de volume, luz e sombra, de proporção, embora a gente trabalhava isso, mas era de uma maneira mais espontânea. E de certa maneira foi muito legal para mim, porque uma das coisas que me fazia desistir de certos cursos que eu tentava fazer, ou conteúdos pela internet, por revistinhas, era justamente que eu achava que essa abordagem muito técnica do desenho, ela me aprisionava, né, fazia o desenho ficar muito chato e muito sacrificante. E essa abordagem desse curso, vocês estão vendo, isso é tudo exercício que os professores passavam. Esse já foi um retrato que eu fiz de uma colega de sala. Não ficou muito bom porque ela ficou envelhecida, tá? Ela era muito mais bonita do que isso. Mas, de certa maneira, eu achei interessante o formato, o traço, né? Então, essa abordagem, né, essa maneira dos professores de conduzir já a gente produzindo o desenho e mais pela observação, eu acho que me ajudou muito a encontrar o meu estilo, a soltar mesmo o traço, me descobrir mesmo como ilustradora, como desenhista. Esse é um. E aí, né, tem aí desenhos de várias desenhos que eram trabalhos, desenhos que eram exercícios, desenhos que eram observações, inspirações que eu tinha também de sonho, como esse último, aquele outro, né, dos olhos. Aí esse eu tentei desenhar meus próprios pés, não ficou bom também. Não ficou muito bom, mas enfim. E aí você ia experimentando, né? Aí aqui às vezes eu tentava fazer algo mais assim, né? Mais clássico mesmo de desenho, né? Desenhar formas. Os professores também passavam, por exemplo, estrutura, mas eu sempre, nunca gostei, porque eu acho que esses exercícios, essa forma de construir o desenho deixava o meu traço muito duro, muito enrijecido, porque eu ficava muito preocupada com, é, com a proporção, seguir essas linhas guias e perdia a expressividade. Eu também gostava de fazer retratos sem referências, por exemplo, esse eu fiz sem referência nenhuma, fiz da minha cabeça, né? E aí deu errado. eu, eu até ri quando eu tava gravando esse vídeo, porque ela ficou com a cabeça muito grande, né? Muito cabelo. E mesmo, ó lá, mesmo com as linhas guias, mesmo assim eu distorci as proporções. Não tinha jeito. Esses já eram exercícios mais de gestual, que também era interessante, tudo feito sem se preocupar com a borracha, né? A gente tinha borracha, mas o professor falava que era proibido usar a borracha, né? Que você tinha que fazer o traço do desenho sem se preocupar se estava certo ou não. E aí, o que eu queria também comentar, aproveitando esse vídeo, é que eu sinto muita falta hoje em dia, porque o que a gente mais vê na internet
são desenhistas, falando do que você pode ou não fazer no desenho, né, que como desenhar cabeça, como desenhar corpo humano, como desenhar determinadas formas, e que se você desenha diferente daquilo tá errado. E existe pouco conteúdo que incentiva as pessoas a, por exemplo, desenvolver sim os fundamentos do desenho, mas aplicando isso e também se permitir a encontrar outras resoluções desse dessa representação da realidade, né? Então, quando eu peguei esse sketchbook para gravar aqui para o YouTube, eu fiquei pensando muito de como certas coisas eu evolui bastante, outras nem tanto. E eu fiquei pensando assim que, de certa maneira, o que às vezes pode parecer uma falha, um defeito no desenho, às vezes é puramente uma escolha de olhar, né? Que eu percebo isso nos meus desenhos, que as simplificações, as distorções são escolhas de olhar para a realidade, de representação também. Então, eu acho que hoje em dia, na ilustração, no conteúdo que se faz, principalmente na internet, tá faltando muito a gente dizer sobre isso, né? Que além de aprender a desenhar, vamos colocar assim nesses termos, a gente também tem que aprender a ouvir de certa maneira o nosso desenho, a nossa arte, buscar os nossos próprios caminhos, né? Aqui eu tentei fazer um desenho de observação com caneta nanquim e vocês podem ver que deu muito errado, porque a cadeira tem 4 braços, não podia apagar, né? Mas era isso, né? Era para realmente se, se, como se diz, arriscar, né? Se experimentar, sem se preocupar com o erro, né? E era tudo registrado e avaliado depois. E aí, voltando ao que eu estava falando, né? Você explorar a sua arte, ouvir a sua arte, o seu desenho, é que muitas vezes você fica, vamos colocar assim, perdendo tempo, mas não que seja uma perda de tempo, mas você fica suando, né? Você fica empregando às vezes anos, né? Tentando aprender anatomia, tentando aprender perspectiva, e às vezes aquilo nem faz sentido para a forma como você quer representar a realidade, para a forma que você quer dar para sua arte, para o seu desenho. Então, eu achei importante, né, aproveitar essa oportunidade aqui para refletir sobre isso, né, de que eu vi em algum lugar que eu estava fazendo uma pesquisa, procurando referências, né, aqui, interrompendo de novo, esse aqui era um projeto que a gente fez no curso de personagem, né? Então, você tinha que pegar um colega seu e transformar num personagem. Eu tinha uma colega que ela sempre ia para o curso de coque. Então, eu imaginei assim: eu vou transformar você numa bailarina. E aí, um dos exercícios era fazer esse personagem, que era o nosso colega de turma, de vários ângulos, né? Depois teve esse outro projeto, que era uma entrevista, né? Esse eu fiz com outro colega. E aí, a partir da entrevista que eu fiz com ele, eu tracei um perfil e fiz um personagem, né? Que pelas coisas que ele me disse, né? Eu acabei fazendo aí. E o sketchbook também era um lugar de planejar outros projetos de outras disciplinas, né? Por exemplo, isso era tudo projeto de cartaz. Aí aqui eu já percebo que eu tinha muita dificuldade com luz e sombra, que aí eu comecei a
a tentar resolver isso, a desenvolver mais essa percepção, né, que o professor sempre falava, mas seus desenhos são meio chapados, né, você pode já ir, conforme você vai desenhando, aplicando a sombra. Eu falava, mas eu tenho dificuldade. Aí ele falava assim, porque você satura muito o papel, né? Precisa ser mais delicada com o papel, porque aí você não consegue aplicar as gramaturas. E aí foi indo, né, nessa questão assim de observação, mas ao mesmo tempo buscando a minha própria resolução, porque às vezes tem para certos contextos, para certas ilustrações, eu acho interessante subverter as regras de luz e sombra, sabe? Vamos colocar assim, né? Então, acho que encontrar esse equilíbrio, se fazer sentido para sua arte, para o seu estilo, porque às vezes, né, você pode escolher o hiperrealismo, que já é um estilo clássico, que aí já são a, um desenho mais matemático, mais rígido, e aí vai muito se isso atende à sua intenção. Esse foi um desenho que eu fiz, o curso já tinha acabado, e aí eu continuei, né, fazendo as ilustrações por conta própria, né? Então, essas são ilustrações que eu fui fazendo mais autonomamente, enrolou a língua, porque eu sempre gostei muito, desde criança, de fazer retratos, né? Então, eu continuei fazendo os retratos. E aí a gente estava falando, né, sobre essa busca. Eu parei, que eu faço várias digressões, né? Que eu tinha visto em algum lugar falando que eu estava fazendo essa pesquisa sobre autores, artistas que tinham essa visão, né, de que a arte precisa, que às vezes é bom a gente esquecer um pouco os fundamentos do desenho, né? E aí eu vi em algum lugar que dizia que é interessante a gente pensar se aquela forma de representação ela é honesta ou não, né? E às vezes a gente fica muito focado se a proporção tá certa, se matematicamente um desenho agradável, e a gente esquece se é um desenho, independente do seu estilo, se ele é honesto tanto com quem está observando, o espectador daquela imagem, e quem está produzindo aquela imagem. Então, isso fez muito sentido para mim, porque eu percebo que os desenhos que eu mais gosto e que eu acho que tem um melhor acabamento, que transmitem melhor a mensagem, é justamente as artes que eu acho que eu consegui ser mais honesta nesse sentido, né, de tanto da forma que eu quis dar, da técnica que eu quis aplicar. Então, era mais essa reflexão que eu queria trazer, né? Esse desenho foi de um sonho que eu tive, não me pergunte o que que é. Esse já foi mais de um desenho mais solto. Aí eu começava a fazer coisas aleatórias também, né? Esse esse outro, olha só, esse desenho eu acho um charme, né? Porque eu tentei fazer um tigre, olha a cara desse tigre. Ele tem cara de tudo, menos de tigre.
falhei, mas eu gosto muito dessa coisa de fazer animais com cara com olhos humanizados, sabe, eu acho isso não sei, é uma coisa que eu tenho. Aí esse é de observação também. Aí depois eu isso aí já eram ideias de ilustrações, geralmente rascunhos de ilustrações digitais. Esse também. Aí retratos. Aí e é sempre eu gosto mesmo dessa coisa do gestual mesmo. Do que eu não costumo seguir muito essa coisa da anatomia certinha, né? Então tem bastante distorção. Olha, e engraçado, né? Que eu quero fazer um vídeo só sobre narizes, que cada desenho fazia um nariz diferente. E eu acho que nariz é um. Ó, essa aí eu fiz a patinha do meu gatinho, das minhas mãos. E o nariz, ele dá um vídeo, né? Que ele dá muita personalidade pro desenho e ele é polêmico, né? Porque ele é difícil de desenhar e cada um desenha de um jeito, né? Então eu acho que vale fazer um vídeo só sobre nariz, só comentando sobre o que eu penso sobre nariz. E aí é isso, gente. Ela chegou no fim. Obrigada por você ter assistido até aqui. E eu tenho mais sketchbooks para mostrar.